E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do Nego Pod. E hoje eu tenho aqui o prazer de estar como convidado um cara que eu conheci aí, que faz um trabalho excelente como fotógrafo, que é o nosso amigo Júnior Libório. Júnior, bem-vindo, cara. Obrigado por ter vindo até aqui. Por Tamo ter junto. feito... Não, cara, satisfação. Eu que agradeço, mano. Você é louco. Satisfação Convite. enorme. Nossa. E é isso aí, tamo aí, vamos conversar um pouco aí. Trocar uma ideia sobre fotografia, como é que funciona. Eu queria que você se apresentasse pra galera, falasse um pouco sobre a sua carreira, sobre você. Com essa aqui, né? Uhum. Pô, eu sou o Júnior Libório, tô aí nessa carreira de fotografia há um tempo, sou do audiovisual e decidi, né, mudar os ares e entrar de cabeça na fotografia, me apaixonei. E o resultado tá lá no Instagram, galera aí, sabe, o que eu vou conversar aqui com vocês, o que eu vou falar é mais sobre isso mesmo. É um período mais atual da minha vida, né? Uhum. E gratificante, assim, dentro da fotografia. E também vou falar, né, dos perrengues que Tem eu uns passei. perrengues, né? Tem uns Tem perrengues uns pra perrengues, caramba. né? Tal. E é isso, sou uma pessoa bem aberta, sabe? Não tenho muitos segredos, não tenho... E pra mim é tudo às claras, é tudo papum. E a Papo gente vai reto, assim, né? Papo assim reto e mesmo. vamos que vamos. Cara, é legal. E como é que você, que nem você falou, pô, entrei na fotografia, mas como é que despertou isso com você? Bom, eu entendo que, assim, eu sempre fui da parte arte de desenhar quando era novo. Uhum. E eu me dispersei disso, novo mesmo, mas ficava sempre ali, desenhando alguma coisa. Eu gostava muito de Pokémon, Dragon Ball, eu fazia massinha também. Então, eu sei que é nessa parte artística que eu sempre tive ali, né? Uhum. Mas eu me dispersei disso, depois de um tempo e tal. E trabalhando com audiovisual, fazendo videoclipe, essas coisas, estudando um curso aqui, um curso ali. Quando eu fui a fundo dentro do audiovisual para me aperfeiçoar em filmagem e edição, eu tive cursos de fotografia dentro dos cursos de audiovisual, né? Certo. Uhum. Tal. E aí eu aprofundei e gostei. E nisso foi despertando, né? E tal. E aí eu comecei dentro da nossa produtora, ser o fotógrafo também, né? Além de eu estar fazendo as outras partes de edição e de filmagem, eu também comecei a ser o fotógrafo. Mas era aquela coisa mais de estúdio, uma coisa mais reta, assim, mais pro artista mandar pro designer e tal. E era uma parada que eu não curtia dentro da fotografia. Mas eu já entendia tudo, câmera, todo o processo e tal. Aí, nisso daí, estudando, né? Eu fui me encontrando para entender o que eu queria ser dentro da fotografia, né? Até eu entender a dimensão que ela tinha, tipo assim, o que ela constrói de verdade, pô, aí eu falei, meu, é isso, entendeu? É isso que eu quero É isso que fazer. eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Aí entrei de cabeça... Né? E a fotografia, ela tem essa... você falando a dimensão da fotografia, a fotografia tem esse lance de empoderamento, né? Ela dá um empoderamento pro fotografado, né? A galera, Sim. quando se vê, você fala, caramba, que nem... Quando eu peguei o trabalho que você fez, pra mim, eu falei, nossa, mano, caraca, né? Mas a intenção é essa, mas assim, não é que ela dá um empoderamento, ela só mostra o que já tá lá. Uhum. Não tem como, não tem... Não faz milagre. Não faz, ela já mostra o que tá lá. Então, é esse detalhe, é um dos detalhes que faz a gente querer, porque eu não gostava de ser fotografado. Você não curtia? Eu não me via. Era mais por conta da timidez também, porque eu sou o Júnior tímido, parece que não, mas eu sou, né? Então, eu aprendi a controlar minha timidez e a fotografia, primeiro eu comecei a ver nas outras pessoas, e eu tinha que entender que eu tinha que saber lidar com a minha timidez para poder lidar com a timidez das outras pessoas. Sim. Certo? Porque a grande maioria tem isso, né? Tem aquelas pessoas que já vêm pronta para o ensaio e tem aquelas que não. Mas de qualquer forma, a gente tem que fazer que o resultado seja o mesmo. Seja o mesmo. Né? Então, para fazer o resultado ser o mesmo é o quê? É fazer a essência dela aflorar. E aí clicar. E pronto. Então, assim, é um pré, né? Porque o clique é o mais fácil. Clicar é o mais fácil. Mas você fazer aquilo acontecer naturalmente, que é o trabalho. E é o legal. E é mais na conversa. Graças a Deus, a minha timidez me fez ser comunicativo. Porque geralmente, né? A pessoa tímida, ela acaba transparecendo na conversa, na ideia, e fala muito e tal. E aí eu comecei a usar isso a meu favor, né? Então, quando eu vou fazer um ensaio, eu sempre converso, que nem foi o nosso. A gente, né? Isso não é, pra mim, não é perder tempo. Pra mim, isso aí é conseguir encontrar a essência da pessoa. Porque eu me mostro, né? Deixo ela à vontade pra ela se mostrar. E aí eu vou e clico. E depois eu faço os cliques e sempre dá bom, entendeu? As raras vezes que não dá bom, porque a pessoa ela ainda tem algo ali que mesmo a fotografia ainda não consegue preencher. Ela vai guardar aquela foto e uma hora ela vai acabar gostando, né? Óbvio que se eu também fizer um trabalho errado, né? Que eu falo errado, aí é outra coisa, que também acontece, né? A gente não faz sempre uma coisa perfeita.
Mas no mais, é isso. A pessoa, se eu conseguir registrar a essência dela, ela pode não gostar naquele momento por algo pessoal, particular dela, mas uma hora ela vai gostar. Se eu acertei na foto, uma hora ela vai gostar. Ou então, já de primeira, ela vai falar, pô, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Entendi, porque acontece isso comigo também. Porque, né, geralmente é meu irmão que me fotografa, porque ele é meu assistente, né? Então, ele entende tanto quanto eu. E quando ele fez o primeiro ensaio, foi mó complicado, sabe? A gente, aquela coisa, não é isso que eu quero, tá errado, não sei o quê. E era coisa comigo, eu tava sendo, né, aquilo que o cliente geralmente é. Eu fui muito inseguro no meu ensaio. Muito, muito. Eu falei, pô, então eu tenho que mudar isso. Porque eu preciso mostrar como que é. Mas foi bom, entendeu? Porque esse processo eu consigo passar para outras pessoas, entender? Falar assim, olha, eu tenho um processo que é assim para você acabar com a sua insegurança dentro de um ensaio. Né? E na grande maioria das vezes funciona. Quando não funciona, eu vou ali para aquilo que eu fui pegando de outros clientes que são inseguros, mas são diferentes de mim. Né? E sempre dá bom. Timidez é bom dentro de um ensaio, é ótimo pra pessoa ser tímida. Eu consigo fazer a timidez virar um charme dentro do ensaio fotográfico, entendeu? A pessoa, de repente, ela tá com raiva de alguma coisa, eu falo, vamos tirar uma foto sua com raiva então? Pra ver? Aí você se olha nessa foto. Então, tudo pode tudo se transforma, entendeu? E a pessoa ela vai falar, pô, eu sou bonito até com raiva. Sabe? Então, tipo, né? Então, tipo, né? Então isso não tem. Então, o que eu falo, a dimensão da fotografia é essa. Não tem um ponto onde eu vou falar por que a fotografia seria ruim. Não tem. Sabe? Não tem. Ela literalmente, quando a gente tira aquilo de dentro, é para transformar em algo bom. E ela capta isso, você registra isso. Certo? Você eterniza isso que os fotógrafos costumam usar, né? Que é eternizar esse momento. E quando você está conversando com alguém, eu pergunto, sabe? O que está acontecendo nela no momento. É bom. Porque aí, né, você vai pegar aquilo. Às vezes a pessoa tá com um relacionamento novo, tá feliz, tá falando desse relacionamento, ou teve até mesmo uma briga e com a família, com alguém, e fez as pazes. Então tudo isso conta. Ou tá lendo um livro novo, sabe? Entrou num curso novo. Então tudo isso faz parte. Isso vai florar na foto. Na foto. Tem, dentro da fotografia, quer dizer, dentro das outras áreas que a gente estava trocando ideia aqui, tem as especializações, né? O cara ele vai mais nesse estilo, o cara é psicólogo, o cara é mais clínica, o cara é mais psicanálise. Dentro da fotografia tem isso também, os estilos, as áreas de fotografia. Sim, tem a fotografia profissional, né? Tem o retrato. Eu costumo usar mais apelidos, né? Eu não uso mais tanto os termos técnicos, porque você aprende ali quando você está estudando, mas conforme você vai falando com pessoas que não entendem, você começa a falar a linguagem da pessoa para ela entender. Então, a foto profissional, eu sou um profissional de ensaio externo. Eu quis me aperfeiçoar nisso. Nessa parte. Certo? Mas aí tem muita gente que acha que aí eu não conseguiria fazer um ensaio dentro do estúdio. Eu faço. A diferença é que eu não quero fazer num estúdio apenas com um fundo infinito. Eu quero compor aquilo, tudo. Então você aprende a agir dessa forma. Aí a pessoa vem falar, eu preciso de um ensaio profissional. Ela vê um padrão de ensaio dentro de um estúdio, uma mesinha de escritório. Aí eu falo, mas você pode fazer um ensaio profissional de diversas formas. Sabe, você quer um glamour? A gente pode ir num bairro onde tem uma casa bonita, você com uma roupa social, e você fazer ali na frente com uma maletinha, falando de um celular. Isso também traz poder. Traz poder. Entendeu? Então, eu tento desmistificar isso daí, de que, né, quebrar essas barreiras de que tem que ser assim, assado, assim. Não. Eu faço ensaio externo, mas eu consigo fazer qualquer tipo de ensaio, qualquer gênero que tenha dentro, num ensaio externo. Né? Não tem limitação. Então, quando a pessoa vem, tem um ensaio profissional, que é o que mais bate de frente, que as pessoas ficam meio assim, pô, será que ele faz ensaio profissional? Né? Porque não mostra ali no Instagram dele. Aí eu vou lá, pego meu portfólio, porque eu não divulgo muito, e falo, eu tenho essas fotos. Você faz também e tal. Eu falo, meu Instagram, eu tenho que direcionar ele para aquilo que eu quero atingir. Então, eu não divulgo tantas fotos. De vez em quando eu coloco tal, mas a pessoa não tá acompanhando meus stories todos os dias para ver. Então, ela vai direto no meu feed ali ver. Então, ela só vê aquilo que eu produzo em massa, né? Que é o que a galera mais me contrata. Mas eu tenho de tudo, de alimento, né? Fotografia pra moda, de loja, né? Eu tenho intenção de fotografar pet futuramente, eu gosto, então, mas é algo que ainda foge um pouco da minha realidade atual, né? Porque tem que estudar um pouquinho mais. É igual fotografar criança recém-nascida. É um tipo de foto que eu não tenho intenção de fazer. É um outro estilo. É um cuidado que a pessoa ela se dedica mais só para isso.
sabe? É um nicho um pouco mais limitado. Então eu nunca quis entrar. Eu fotografo criança de 3 anos pra cima, geralmente. Gestante você faz também? Gestante, sim. Entendeu? Porque pra mim é o mesmo tipo de ensaio. Eu tirar a foto de uma gestante, uma foto de uma debutante, ou de uma pessoa comum que quer fazer um ensaio livre, pra mim é a mesma coisa, porque eu tenho que focar na essência. Entendi. E é só isso. Então pra mim não vai mudar. Entendeu? Não vai mudar. É óbvio que eu vou ouvir o que o cliente quer, certo? E vou colocar aquilo que ele quer no ensaio, vou dar minhas ideias e ver se a pessoa vai aceitar, né? E a gente vai juntar tudo isso e vai criar um ensaio, onde que eu costumo falar que por isso que o ensaio sai incrível, sabe? Porque é um conjunto de ideias, é uma experiência incrível. É pra todo até que você mundo, coloca na sua propaganda, né? Pra todo mundo, tá, uma sabe? experiência tipo, incrível. quando eu chego em casa que eu vou falar do ensaio, mano, parece assim que foi eu que fui fotografado, sabe? Tipo, porque eu sempre chego contando alguma coisa da hora sobre aquele ensaio, sabe? O que aconteceu, até mesmo uma complicação que teve no ensaio, né? E tal, e a gente conseguiu burlar aquilo e passar por cima e fazer. Então, isso que até quando a gente marcou o nosso ensaio, tava chovendo, lembra que choveu? A primeira vez a gente remarcou, né? Toró dos infernos na Paulista, tava cinza. Você até falou, mano, se você quiser fazer, a gente faz um ensaio na chuva, vai ser um ensaio diferente. Eu ainda não consegui fazer isso, mas eu acompanho um fotógrafo que ele aproveita. O cliente chegou atrasado, ele olha alguém na rua e chama pra fazer umas fotos enquanto ele espera. E eu gosto muito de ver essas coisas acontecer. E tá chovendo, então vamos fazer um ensaio na chuva, vamos mudar o formato, vamos pensar em outra coisa, sabe? E não perder. Mas isso no caso quando você tá com um cliente que ele tem a mente mais aberta pra isso e você já chegou no lugar, né, já tá lá e choveu, certo? Aí você fala, vou aproveitar. Ou agora, quando você tem como recorrer e o cliente precisa que seja algo, né, específico, aí você fala, não, então vamos fazer diferente. Mas ensaio na chuva, normal, não muda nada, entendeu? Não muda nada. A questão é você cuidar dos equipamentos pra não molhar, né? Então tem essa parte brava, porque quando cai a chuva aqui, já cai com vontade também. Você põe guarda-chuva, tem tanta coisa, tem capa pra câmera, tudo não faz foto debaixo d'água, né? Filme embaixo d'água, então isso não tem. É muito assim da proposta, né? E arriscar também fazer, né? E às vezes o resultado acaba saindo até, né, diferente e melhor do que o cara tava esperando, sempre, né? Porque se você faz... É o que eu falo, quando você faz da forma que você gosta de fazer e você se dedica, você não vai se preocupar, se prender a um problema que aconteça, sabe? Né? A um imprevisto. Você vai falar assim, não, aconteceu, qual que é a solução? Vamos atrás da solução, né? Como em qualquer área. Então, os imprevistos vão chegar, não tem como. Vão chegar, sempre. Não tem como você... É por isso que eu já saio de casa ansioso para um ensaio. É o que eu falo, eu era uma pessoa que eu trabalhava para outras pessoas e eu sempre chegava atrasado. Eu sempre chego adiantado nos meus trabalhos. Se eu me atraso, geralmente é por alguma coisa na rua. Como eu vou muito de transporte público, né? E tem essa questão. Então eu sempre converso com o cliente e falo assim, pode ser que eu me atrase, mas geralmente eu chego antes. Porque a gente tá na dependência. Mas é por conta disso. E mesmo que se fosse de carro em São Paulo, você vai acabar se atrasando mais de carro do que de ônibus. Entendeu? Muito mais. Porque de repente você pegou um acidente, se você tá dentro do metrô, você consegue se salvar. Dentro no trânsito, sem chance, né? Fica preso ali. E assim, então a fotografia nesse detalhe, né, é onde eu entendo assim, eu sou do audiovisual, sabe? Eu sei a importância que tem da gente chegar cedo num trabalho, principalmente a gente que é do audiovisual. É muito bom você chegar até 4 horas antes do evento acontecer, sabe? Eu aprendi isso com o meu sócio. Ele é tipo assim, ele se falar para chegar um dia antes, é capaz dele querer chegar. E justamente, uma vez não aconteceu nada. Mas na maioria das vezes acontecem coisas e se a gente não tá ali antecipadamente para evitar... Previsto, sei lá, pode... A gente vai levar a culpa de algo que nem é culpa nossa. Sim, porque nem poderia acabar a luz aqui, por exemplo. Como é que ia fazer? Então. Né? Então a gente chegar antes e tal, essas coisas. E quando você entende que você faz isso porque gosta, não porque você está sendo obrigado a chegar antes. Você não está chegando... Né? O cliente não te pagou pelas horas antes, mas por que não? Qual que é o problema? Se isso vai te favorecer, vai fazer o seu trabalho ter mais qualidade, né? Entendi. Então, por que não? Mas eu tô falando isso porque eu aprendi, porque eu tô numa área que eu gosto. Entende? Porque quando eu não tava, eu falhava nisso. Mesmo eu não gostando, eu não tinha por que falhar. Mas eu falhava por não gostar. Então, a diferença eu posso falar, eu sei por que eu gosto da fotografia, por alguns detalhes tipo esse, sabe? Tipo, falar assim, eu comecei a ver que aquelas falhas eu não posso ter mais. E entender que eu errei lá também. Né? Eu errei lá. É um processo de aprendizado. Um processo. Né? Porque assim, eu não posso menosprezar uma área que eu não tô porque eu não gosto. Certo? Era a necessidade. Aquela área ali me ajudou muito a chegar onde eu tô aqui, né?
Mas a gente aprende isso, né? Tomando uns tapas, né? Tomando umas pancadinhas, né? Então, umas pancadas. Né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, que você falou que você trabalha com o que você gosta e tal. E isso transparece bastante, né, na sua fala, de que você realmente gosta do que você está fazendo. E aí tem uma frase, né, que as pessoas falam assim, trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar. O que você acha dessa frase? Mas é isso mesmo que tem, não tem outro entendimento, porque você está se divertindo, sabe? Então, a verdade, se todo mundo fosse assim, todos os trabalhos são bons, desde que quem esteja naquela função, né, goste de fazer aquilo. Tá fazendo. Então não tem um trabalho ruim. Eu acompanho aquela faxina boa, aquela mulher, né? Ela mostrou uma visão pra mim não sobre a faxina, sobre o trabalho, porque ela coloca a faxina no lugar que tem que ser. É um trabalho como qualquer outro, certo? E muita gente depende disso. Muita. Certo? Tem um mano, o Thiago Raca, não sei se você conhece. Thiago Raca? O homem diarista. O cara, ele faz faxina. Mano, o cara, ele gosta. Você vê que ele gosta do que ele faz. Ela colocou, assim, a profissão no lugar que ela tem que ser. E como qualquer outra profissão, sabe? A gente não tem que menosprezar profissão nenhuma. Então, se uma faxineira gosta de fazer, ela é bem paga por aquilo, ela vai fazer feliz. Certo? Tem essa questão do ser remunerado corretamente. Isso é uma falha brasileira. Então, quando a gente passa a ser autônomo, é justamente para buscar isso. Para buscar quebrar esse padrão de ter um valor específico pelo aquele trabalho. Entendeu? Então, eu, antes da fotografia, eu já era autônomo. E era por conta disso. Com a fotografia, eu só expandi meu leque, né? A minha dificuldade é a parte financeira. Aprender a cuidar da parte financeira. Me fala um pouco sobre isso. Como é que é ser autônomo no Brasil hoje em dia? Então, se você não entender da parte financeira, você não tem como. A gente que cresceu na periferia e não teve educação financeira na escola, você vai dar cabeçada e achando que o erro é seu. Que só você tá errando. Não, o sistema te colocou no erro, certo? Você tem que correr atrás agora, depois de velho? Tem que correr atrás. Não adianta também ficar culpando o sistema, porque ele não vai resolver pra você, entendeu? Então eu vou correr atrás. A máquina vai continuar rodando. Se você não acompanhar... Estudar como que funciona o sistema financeiro no Brasil pra você ser autônomo, ainda com detalhe, preto. Certo? Que é uma diferença. Que é uma diferença enorme. Sabe? Assim, eu tô vivendo isso na prática. Às vezes eu tô com pessoas que falam, nossa, mas isso ainda acontece. Eu falo, pô. Mas eu entendo a pessoa, sabe por quê? Porque eu também era disperso dessa questão racial. Né? Consciência. Isso. Então, assim, não fugindo do assunto da parte financeira, mas entendendo assim, meus pais, eles foram as pessoas que me protegeram, né, dessa questão. Eles sofreram. Várias histórias eu tenho deles, polícia, com pessoas brancas e tal. Ok. Então eles protegeram os filhos deles, que cresceram de uma forma totalmente diferente. Mas são pretos, vivendo na periferia. Passando por racismo, mas ignorando naturalmente, sem sofrer. Enquanto tem muitos outros que passam e absorvem e sofrem. Então eu fui entender isso depois de grande. Né? Então foi através do meu trabalho, antes da fotografia, e principalmente quando eu entrei pra fotografia, eu comecei a entender que eu sofria racismo. Certo? De verdade. De verdade. Você começa a falar, pô, mas... De verdade. Peraí, naquele dia, aquela hora... Nossa, aí vira uma chavinha. Porque assim, só que graças a Deus, eu falo assim, em questão de como eu fui criado, de como a minha mente foi trabalhada, né? Entendendo uma outra pessoa que não teve isso, eu olhando pra ela, assim, vendo alguém, eu falo, pô, a pessoa, ela tá, tipo, ela se destrói, né? Aquilo destrói ela muito fácil, derruba ela muito fácil. No meu caso, não. Né? Mas me deixa com raiva de ver o que acontece, a situação, entender essas coisas, né? Mas eu consigo trabalhar isso em mim e lutar da forma certa. Eu acho que quando as pessoas falam de consciência racial, eu acho que uma das funções da consciência racial é exatamente essa. Ela te dá um empoderamento, porque o racismo ele vai chegar. Ele vai bater em você. Independente, pode ser que seja no começo, no meio, perto do fim, ele vai chegar. E se você não tiver uma consciência que vai ao mesmo tempo te dar um certo escudo, uma proteção de falar, tô sofrendo racismo aqui agora, e aí você não deixar aquilo te derrubar, e uma das funções da consciência racial é isso. Não é que a gente quer que todo mundo saia batendo por aí, colocando camisa 100% preto. Lembra quando existia antes, que era 100% preto e tal, não sei o que, não. Mas a pessoa ter uma consciência do que ela pode sofrer e que nem você falou, de repente até por uma proteção dos seus filhos, dos seus entes queridos, do que você ficar aí militando, que nem as pessoas falam, né? Mas é mais para você ter
saber quais são os seus direitos. Né? Eu entendo que tudo é válido. Muita gente fica nessa briga do que é radical, do que não é. Eu tentei pular fora disso no seguinte, eu vou fazer minha parte. Parei de ser... não vou me isentar mais disso. Eu vou fazer minha parte porque eu sou preto. Assim, tem pessoas que eu posso influenciar através disso. Então, eu fui influenciado de uma forma radical, mas eu aprendi, certo? Valeu a pena também, porque assim, eu tava num momento onde que se eu não aprendesse... Eu não ia entender, eu ia sofrer mais ainda depois, né? Porque enquanto eu trabalhava para outras pessoas e tava procurando ganhar um salário maior dentro daquilo que eu não queria fazer, entendeu? Tipo assim, eu tava ignorando aquilo, era como se eu tivesse pensando assim, se eu aumentar meu salário aqui, tá tranquilo, mas não ia mudar nada, porque uma hora eu ia estagnar. Vou engolir esse sapo aí, uma hora eu ia estagnar. Então, tipo, eu zerei, voltei a ganhar menos para começar a ganhar, né, o que eu acredito ser o justo pra mim. Eu ainda não tô bem longe de ganhar, bem longe de ganhar o que eu acho que é justo. Mas agora eu tenho capacidade e eu sei o caminho, sabe? Você trilhar e você imaginar assim, quando eu chegar em tal lugar, é isso que eu quero. Mas é eu que tô fazendo esse corre, entendeu? É eu que tô fazendo esse corre. Eu tô, tem uma frase que eu comecei a usar, assim, as pessoas acham, eu falo assim, me vestir de branco. Sabe? Porque quando eu comecei a sofrer o preconceito, por eu saber ser uma pessoa educada, saber conversar, não falar só gíria e tal, as pessoas viravam e falavam, nossa, você é um preto diferente. Tipo a série do Entendeu? Colin. Dava vontade de começar a falar um monte de gírias, tá ligado? Sabe? Tá tipo, tirando, mano. Só pra ver, pra falar assim, não é isso. Você não tá entendendo. Eu sei me comunicar. Simples, eu sei me comunicar, que é o que todo mundo deveria saber. Né? Se comunicar, independente. A gíria, ela é uma comunicação. Sim. É só isso. Sabe? É uma forma de e ponto. Gíria, e aí eu comecei a falar, então quer dizer, quando as pessoas começaram a me aceitar, eu não tô falando a grande maioria. Graças a Deus eu conheci muita gente branca que literalmente me ganhou normal, a ponto de eu falar assim, não, mano, essa pessoa acho que ela nem sabe o que é ser racista. Tipo, ela né? Tipo assim, ela é normal. Pra ela, todo mundo é igual. E eu conheço pessoas assim. É a minoria? Infelizmente é a minoria. Mas eu tive o privilégio de conhecer pessoas assim, a ponto de eu conhecer uma pessoa que ela fala assim, eu tenho que lutar contra os pretos que não querem a minha ajuda e contra a minha família, né, que é racista. Sabe? Tipo, você fala, puta. Então, tipo assim, pô, é embaçado, né? Mas você fala assim, cara, ela tá... E você vê uma pessoa que tem o privilégio e quer usar isso ao nosso favor. O aliado. E tem pessoas que não aceitam. Eu entenderia se ela não fosse uma pessoa que sabe o lugar dela. Né? E isso eu não tô falando de uma pessoa só que eu conheci, 2 ou 3 pessoas que até uma mulher que ela foi jornalista na Globo, trabalhou com Caco Barcelo, o nome da jornalista lá. E ela passou uma vivência pra mim, pra um artista que trabalhava comigo, que a gente falou, pô, ela foi pra França, se eu não me engano, trabalhar lá e uma parada racial que tem lá, né, com aquelas favelas suspensas que tem lá na França e tal. Então ela contou umas coisas pra gente que eu falei, pô, mano, e a galera não aceita você com essa vivência, tipo... Sabe? É basicamente assim, você, como se ela fosse um espírito, e você é o preto, e você coloca ela do lado e deixa ela falar. Tá ligado? Você tem que ser assim, então, tipo, pra poder o negócio funcionar. Tipo, ela vai falando aqui no seu ouvido, coloca um fone e você vai. Mas sabe? eu acho que a resistência de uma galera preta que tem, eu acho, de certa forma, justo, porque tem gente que tá pegando assim, que nem você falou, essa mulher tem a vivência bacana e ela tem uma vez pra passar pras pessoas. Fala, pô, eu nunca fui pra França, não sei se você já foi, eu nunca fui pra França, então não tem como saber como é que é o esquema lá, a não ser por leitura. Então ela pode passar essa vivência e as pessoas absorver e de repente redistribuir a vivência dela. Mas tem uma galera que também quer o protagonismo. Acho que é com isso que a galera meio que se irrita um pouco. Né? Tem uma galera que tá chegando agora que não tem vivência nenhuma e aí quer o protagonismo. Não, isso eu entendo, essa questão também. Eu acredito que seja isso. Mas eu prefiro... eu acho que é desgastante eu ir pra esse lado. Sim. Entende? Não, mas é o que eu penso. É um debate que é desgastante porque ele é complexo, ele não é simples. Aonde eu falo, onde eu não vou invalidar uma pessoa radical. Porque, querendo ou não, ela também tá fazendo. Ela pode estar errando em algumas coisas que ela vai consertar. Eu sei que ela vai consertar. Porque ela tá querendo fazer a coisa certa do jeito certo. Mas ela também passou por uns perrengues que às vezes cega, né, mano? E às vezes, assim, é justificativa pra ele.
Pra ele aquilo serve porque é a vivência da pessoa. Porque é a vivência dele, então eu não posso invalidar, entendeu? Então, tipo, eu nunca vou invalidar uma causa, né? Principalmente a causa racial. E de qual o máximo eu posso fazer é chegar na pessoa e falar, pô, vamos tentar fazer de uma outra forma? Quer? Vamos? Porque, tipo, trocar uma ideia e falar, vamos tentar fazer um outro caminho? E é mal barato que assim, porque você pega, por exemplo, sei lá, um dos maiores exemplos que a gente tem aí de militância, né? Eu falo militância, mas eu prefiro a palavra ativismo. Que é o maior exemplo que a gente tem de ativismo aí, por exemplo, dos Panteras Negras. E os caras têm a coligação arco-íris. Que a coligação arco-íris eram os negros, os Panteras Negras, eram ali os mexicanos ali, né? Que também só os índios, né? Que eram os vermelhos, e brancos. Os brancos do norte ali, que sofriam também porque eram brancos pobres. Então ele falou, mano, vamos se juntar todo mundo porque a gente tá sofrendo, porque os caras combatiam a opressão policial. E a opressão policial vai pra cima dessa galera. É que nem você pegar na periferia, a opressão policial, ela vai atingir mais os pretos, porque a gente é a maioria dentro das favelas, vai. Mas vai atingir o preto pobre, o branco pobre também. Então, a coligação arco-íris, ela tinha essa visão de, tipo, mesmo os Panteras Negras sendo um grupo extremamente ali voltado para as culturas pretas e o povo preto e tal, eles entendiam que existe uma outra parcela da população que não se encaixa no quadro deles, que também sofriam... Pra se tornar algo mais social, né? No geral. Falando, se vai ficar bom para mim, vai ficar bom para você. Eu acho que isso também que a gente pode usar quando a gente entra dentro do conceito de comunidade. Quando você vai agir dentro de uma comunidade, você não vai chegar e falar só, gente, só vou cuidar dos pretos aqui, quem for branco vai para lá, porque você não pode fazer isso dentro de uma comunidade. Você vai ter que abraçar todo mundo. Sim. Então, você tem que pegar isso que existe dentro desse nosso país, por exemplo, pessoas pretas e brancas, pobres e ricas, né? Pessoas pretas ricas tem mais? Não, lógico que não, bem menos. Então, né, a gente tem que lutar contra esse patriarcado, contra essa burguesia. Acho que Mas vamos voltar para a fotografia. Sim, vamos voltar. Mas voltando para a fotografia. Falando em negritude e tal, você se especializou em peles pretas, assim, cara? Porque eu vejo que tem bastante trabalho. Na verdade, foi aos poucos. Eu ainda não consegui porque eu não achei um curso relacionado a não pele. Tem? Não achei. Assim, pode ser que tenha, né? Assim, eu tô falando que eu não achei. Mas... eu achei, o professor que eu achei, eu gostei dele não na questão de tratamento, de pele, essas coisas. Foi mais a parte técnica e pra mim ele supriu o que eu precisava literalmente, né? Então, só que, de qualquer forma, na hora que tem os modelos, as fotos pra você... Não tem preto. Não tem. Não, em nenhum dos cursos que eu fiz, não tem. Caraca. Não tem de forma alguma, não tem nada especificando. E você vê que tudo ali é específico pra pele branca. Sabe? Simples, porque se eu for jogar um efeito numa pele preta daquilo que eu aprendi, uma coisa que tá ali pré-pronta, não vai bater. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Aí eu fui na raça mesmo. Eu tinha a minha ex-namorada, por ela ser preta, eu usei muito ela, fiz muitos ensaios dela. E tal, e eu tinha uma amiga em comum com ela, que eu sempre mandava pra ela, porque ela conhecia a pele dela, sabia como que ela era. Eu falava, o que você acha? Ela sempre falava, vixi, peraí. Faz de novo que isso aí não tá legal não. Tipo, que você destruiu a pele dela. E aí você vai aprendendo, eu fui aprendendo com isso, entendendo assim, até chegar no natural do que é a gente mesmo. Mas por conta disso, né, por não ter alguém já experiente pra me burlar esse processo de erros, eu tive que errar bastante. Entendi. Pra conseguir, né, tratar a pele e entender. Porque na verdade a gente começa depois... Quando você entra num curso, você quer fazer tudo, né? Imagina assim, tudo que puder fazer. E na verdade é quando você começa a fazer o menos que as coisas vai melhorando. Então o menos sempre é mais, né? Pelo menos no audiovisual em geral, o menos sempre é mais. Em qualquer tipo de edição, quando você quer jogar efeito, aquilo vai ficando poluído, você descaracteriza muito tudo. Artificial, né? Aí já era, entendeu? Aí você tem que começar tudo de novo. Não adianta você querer tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. É fazer de novo, é jogar fora e começar do zero. Começar o trampo tudo outra vez. E aí, quando o que eu tava até conversando com você antes, foi naturalmente, os pretos começaram a me procurar para ser fotografado. E eu conheço bastante fotógrafos já assim com relevância dentro do Instagram, né? Que fotografam mais pretos, praticamente 80% ou mais só de fotos pretas ali brasileiros, porque começou a aparecer pra mim, que eu seguia mais de fora, sabe? Da Nigéria, esses caras, porque pra mim, referência de preto mesmo assim, que faz uma parada onde ressalta a negritude, são eles. Porque também eles têm isso lá como foco, não é nem foco principal, eles têm isso lá, é o que tem. O cara vai ter que fazer aquilo, porque se ele começar a colocar todas as técnicas que vem de fora... Eles lá têm equipamentos de primeira linha e eles absorvem, tipo...
excelentemente. Então, mas só que eu falo, eu não sei falar inglês e eu não sou uma pessoa que busco isso. Me preocupar em falar inglês, sabe? Então, a fotografia você consegue ler. Só olhando. Então você vê os caras fazendo, mexendo na câmera. Porque, beleza, a minha câmera, ela tá em inglês. Então, você fica ali sondando o cara no ensaio dele, ele mexe numa configuração aqui. Então, você consegue entender porque você se habituou com aquilo. Sim. Mas no meu caso, eu não entendo o inglês. Né? E lá fora, lá fora não. E a língua universal dentro da fotografia. Né? Mesmo o pessoal lá na Nigéria, tal, mesmo que lá, acho que é o português lá, né? O português. Depende mas eles são região. igual nós, os brasileiros. É. Então, eles compram os equipamentos e deixam e mantêm em inglês, porque quando você vai pesquisar um curso, algo, tá tudo em inglês. Você vai pegar um tutorial do YouTube, a maioria tá em inglês. A África do Sul, por exemplo, ela tem 11 idiomas oficiais. 11. Fora os que não são oficiais. E assim, o inglês, ele domina muito o mundo. Querendo ou não, né? Somente o mundo dos negócios, o business, né? Tudo vai acabando indo... Mas aí, ó, primeiro eu achei esses caras lá fora. Tem alguns, eu não vou saber falar o nome deles aqui. Mas alguns legais, aí eu sigo eles lá no meu Instagram, né? E aí os brasileiros começaram a aparecer. Sabe? Tem algum que é a sua referência? Assim, fala, pô, eu gosto do trampo desse cara. De preto tem o Moura. Acho que é Moura mesmo. Ele, eu vejo coisa dele diariamente. Né? E ele posta muito. Acho que a maioria do conteúdo dele é de preto. Né? Eu não tenho certeza se ele é focado nisso, mas a maioria é. Aí tem um outro que eu acho que ele é do Rio. Esse Moura, ele é de Santos e ele atua bastante aqui em São Paulo. Né? Inclusive, um lugar que eu faço fotografia foi assim, eu vi lá no perfil dele e eu achei esse lugar e comecei a contratar o serviço desse espaço, né, um estúdio para mim fazer fotografia. O outro, agora eu não me recordo o nome dele, mas ele é carioca. Ele também é bem influente. E tem uns outros dois que ele dá curso. Ai, qual que é o nome dele agora? Pô, não vou lembrar e não vou ficar forçando assim, mas qualquer coisa... Tranquilo. O que ele é fotógrafo, mas ele partiu pro lado do marketing, sabe? Essa questão de impulsionamento, de tráfego pago. Aí ele foi pra essa parada e ele focou na fotografia. Pô, assim, eu ainda não paguei o curso dele, né? O curso dele ainda não tá numa condição que eu consiga pagar atualmente, mas ele já tá na minha lista. Entende? Tá na minha lista do mesmo jeito do primeiro curso que eu fiz. É uma parada que eu aprendi, né? Você quer que paguem pra você o que você cobra, né? Você tem que começar a pagar para as outras pessoas. Pra trazer uma qualidade. Pra trazer uma qualidade pra você. Entender que não é aquele negocinho de você ficar indo no YouTube. Eu fui muito disso. Tudo você vai no YouTube, mas pra mim aprender real... No começo você pode até usar essa ferramenta, né? Você pega, mas ninguém deixa ali no YouTube tudo. E aí você fica se frustrando ali. Você vai ter É que nem esses caras que vendem curso, né? O cara fala assim, vou fazer uma live e vou ensinar pra você as 10 técnicas não sei o quê. Aí o cara vai ensinar 2, fala as outras 8, você vai lá no meu curso. Então, vai naquele cara lá que já virou pra você e falou, ó, eu não vou te dar não, vou cobrar, mas eu te garanto que você vai ter um bom resultado. Exato. E óbvio que o problema é que hoje você tem que filtrar muito pra achar pessoas que não estejam dando golpe. Porque tem muito golpe. Infelizmente tem muito golpe. Eu caí em alguns aí já. Nossa, você é doido. Eu também já caí, graças a Deus, em golpes baratos, sabe? De cursos baratos. Mas eu conheço pessoas, principalmente agora, bastante fotógrafo me procurando no Instagram. Eu conheci bastante fotógrafo, tipo, de sofrer golpe alto, de mais de R$1.000, sabe? De você fazer um Pix de mais de R$1.000. Pô, eu tive o mais caro que eu paguei foi R$300. Sabe? Foi um golpe que eu sofri, assim, que, tipo assim... E eu só fui perceber um mês depois, porque era um curso que ainda ia acontecer. E aquela coisa do cara prometer tudo e não entregar nada. Eu acho que é isso que é o Mas verdadeiro aí, graças a Deus, ó, o Johan é um cara que eu indico para qualquer fotógrafo que queira aperfeiçoar dentro do... trabalhar com luz, trabalhar com flash. É um que eu indico para qualquer fotógrafo, porque, assim, eu sei que tem outros... bom tanto quanto ele, mas quando eu achei ele, serviu pra mim. Depois apareceu alguns, né? Ele tem um curso chamado Poderoso Flashão e eu faço questão de falar porque, literalmente, foi ele que foi o meu divisor. Literalmente, sabe? Eu tive que fazer muitas pesquisas, eu tava sem grana na época, sabe? Tipo, sem grana pra investir no curso, mas eu falei, eu tenho que arrumar um dinheiro. Vendi um equipamento e fiz o curso. E, literalmente, ele não me ensinou só a fotografar com flash. Porque eu já tinha flash, eu já tinha isso em casa e não usava. Eu tinha um flash parado há 3 anos, virgem. Caraca. Porque quando eu entrei no audiovisual, eu comprei todas aquelas coisinhas que eu achei que eu ia usar. Então, aquilo era pra fotografia, vai que eu fotografo. Né? Nem sabia. Nem sabia que eu ia entrar nisso, tal, dessa forma, né? E aí, pô,
ele abriu minha mente. E aí, só que dentro do curso dele, ele não ensina só você a fotografar, ele ensina você a dirigir o modelo, a respeitar o espaço do modelo, que é uma coisa que eu falo, que eu absorvi muito dele, de você saber conversar com a pessoa e deixar a pessoa à vontade, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá falando com o nosso amigo, mas não é bem assim. Tem pessoas que tem seus gatilhos, sei lá, sabe? Tipo, principalmente mulher. Gatilho, Principalmente mulher. Então, mas só que graças a Deus eu ainda não tinha feito isso, errado nisso, mas ele já me abriu minha mente antes que eu... Porque melhor podia acabar acontecendo, porque eu sou uma pessoa comunicativa, sabe? Então eu penso assim, porque a pessoa gostou de mim, eu posso... falar de tudo. Não, então ele ensinou no curso dele ensina isso também, sabe? E aí, uma parada que eu já tava, que era a parte financeira, fazer planilha, essas coisas, e contrato. Então eu entrei no curso achando que eu ia pegar só a questão do flash ali, que foi muito importante, mas eu peguei um pacote completo do que eu precisava para ganhar dinheiro dentro da fotografia. Entende? E aí começou a funcionar para mim aí. Depois desse curso eu fiz outras coisas, né? Porque o marketing, como eu sou autônomo, o marketing é importante eu entender do marketing. E hoje em dia, dentro do Instagram, dentro do Facebook, do YouTube, do Google, né? Que é a ferramenta que a gente faz o tráfego pago, eu aprendi alguma coisa que serve para mim. Mas eu sei que eu ainda preciso mais, sabe? Porque assim, eu ainda gasto muito com pouco resultado. Isso é uma coisa que quem vai ver aqui que tá atrás disso, né? Quem vai ver eu falando isso, vai se identificar, porque é o que tá acontecendo. Porque os golpistas estão aí dizendo que é uma coisa mirabolante. Não é mirabolante. E não é assim. Não é assim. Não, é difícil. Entendeu? Você perde dinheiro quando você faz da forma errada. Né? Então, eu vou achar o nome do cara aqui, porque eu quero falar dele, mano. Eu quero falar dele, sim. Você falou uma coisa... Eu ainda não fiz o curso dele, ó. E o Han já aparece aqui de primeira pra mim. Você falou uma coisa interessante, que você falou que, por exemplo, do marketing, né? Tipo, na minha profissão, na minha futura profissão, porque eu ainda não sou psicólogo. Certo. Estou me formando, né? E na minha profissão, um professor uma vez falou, meu, tem muita gente que se prepara pra ir pra campo, lê tudo, sabe tudo, o cara manja tudo e tal, só que o cara não sabe administrar um negócio. E aí ele vai para campo e ele não consegue administrar o escritório dele, né? A clínica dele, e o cara quebra porque ele não sabe nada sobre administração. Literalmente isso, mano. Eu vou achar ele aqui. 2 segundos. Vamos continuar. Mas beleza. E aí me fala assim, tipo, a molecada, né? Que esse podcast, ele tem aí o propósito, né, de alcançar a molecada para dar para a molecada que tá chegando aí no mercado de trabalho opções de carreira, né? Um moleque que, tá vindo aqui, ouvindo, tá assistindo nosso podcast e fala, mano, quero ser fotógrafo. Que ele, para começar, o que esse moleque precisa fazer? Querer muito mesmo, entender que ele vai ter que se apaixonar para poder ficar, porque é tanta coisa que tem, assim, é tanta coisa para te impedir, e eu acho que geralmente começa dentro da família, começa dentro do preconceito com o trabalho, e entender que é uma profissão como qualquer outra. Mas você tem que ter carteira assinada, CLT, entendeu? tal. Então, esse eu acho que é o primeiro passo, né? E depois ele correr atrás do recurso que ele tem, porque estamos falando de pessoas que não têm, né? A gente briga contra pessoas que já vêm com tudo pronto, sem nem saber fotografar. Eu falei, e a gente, é o ponto de partida, né? E não que o equipamento que mande, certo? Não é o equipamento de longe. O equipamento não é o essencial. Sério? O cara consegue, tipo, com uma câmera mais simples, fazer um trampo legal. Com celular, mas a questão é o conhecimento. E é o que falta pra gente na periferia. Não é o conhecimento, não é o que nos tiraram. Então a questão é o conhecimento. Certo? Então, se ele entender que ele tem que correr atrás de conhecer e começar a fotografar, nem que seja com o celular, né? Quando ele pegar uma câmera, ele vai destruir. Ele vai destruir. Ele vai fazer tudo que... E vão chegar e falar... né? Vão chegar e vão falar assim, é hora de divulgação isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? O cara tem até o alarme pra falar, tá na hora de mexer no negócio. Então, é o principal. A pessoa entender o que ela vai enfrentar é isso. Né? Enfrentar primeiro questão família, amigos que vão dizer que aquilo não é uma profissão, que aquilo nunca vai dar dinheiro, né? Porque eu também já fui fazer evento fora do meu nicho, trabalhar com outra coisa, literalmente outra coisa, sabe? Fora do audiovisual, e eu tô ali e a galera não sabe que eu sou fotógrafo e nem nada e tal, e de repente eu falo, porque eu sou fotógrafo. Nossa, fotógrafo? Eu nunca conheci ninguém que seja fotógrafo. Eu falei, caramba, é totalmente o contrário pra mim, né? Porque eu sou dentro do audiovisual, então eu vejo fotógrafo porrada, né? Toda hora, né? Toda hora.
Então as pessoas às vezes acham que isso não é nem profissão, né? Eu acho que muito mais voltado na periferia, porque a periferia procura trabalhar com coisas, mesmo que seja autônomo, coisas que sejam mais acessíveis a elas, né? Mas a fotografia, ela é acessível por conta da tecnologia, atualmente, né? Então, uma pessoa que pega um celular e começa a fotografar e ela começa a ter uma visão fotográfica e depois ela vai estudar, nem que seja não, pode ser numa fábrica de cultura, num céu, que de repente tem algum professor de fotografia, alguns têm, né? Ela, já era. Depois que ela pega o técnico, o resto é ela. É ela que vai atrás, é ela que vai fazer o olhar dela, porque a fotografia não tem padrão. Cada fotógrafo tem o seu olhar, certo? Então, é a primeira base. E sim, depois você vai querer os equipamentos de primeira linha, você vai querer. Você já vai ter aprendido Você vai saber, né, o que você vai pegar e a necessidade que você vai ter. E você pode começar a querer ter mesmo por querer ter. Igual todo mundo quer. Sim. Eu quero, né? Não tem gente que quer ter o carro do ano, eu posso querer ter a câmera do ano. A câmera, uma guitarra, o cara quer ter uma Gibson, né? Pô, então, né? Uma Gibson Les Paul. Mas o diferencial que eu acho que traz pra gente, quando você não tem a facilidade, não que eu ache que a gente tenha que ter dificuldade. Eu não acredito, não gosto dessa questão que temos que passar por isso pra poder... essa romantização da dificuldade, eu fico puto também. Infelizmente tem que ser, tá bom. Mas a ideia é o quê? É aproveitar disso. Já que eu passei, eu posso me destacar com outros fotógrafos relacionados a isso. Eu tenho que quebrar... Aí depois eu tenho que quebrar a barreira do preconceito. Porque depois que você quebra... eu ainda tô nessa fase. Eu acredito que eu ainda tô nessa fase de quebrar essa barreira do preconceito. É muito bom quando eu pego um cliente que eu só vou saber a condição financeira dele quando eu tô lá com ele, sabe? E aí você fala assim, pô, ele me contratou. Ele entrou no meu Instagram, ele viu que eu sou preto e ele me contratou. Certo? Porque começou o contrário. Começou assim, porque eu era terceirizado por alguém. Quando eu era terceirizado por alguém... Porque esse alguém que me terceirizou gostou do meu trabalho. Então ele vai passar pro cliente dele. Eu fui lá e fiz o trabalho. O cliente dele não me contratou de novo. Eu vi o cliente dele fazendo com outro fotógrafo, às vezes nem mais com aquele cara que me terceirizou, mas é branco. E às vezes com muito menos qualidade. Você entende? Porque eu acho que o preconceito, o racismo, essas coisas, eles fazem isso. Eles emburrecem as pessoas. Que o cara vai gastar com moto e fala, não, eu quero um fotógrafo que seja branco, e o cara pode não entregar a qualidade que você entrega. Já aconteceu da pessoa simplesmente não gostar de mim, e já aconteceu da pessoa ver que eu sou uma pessoa legal, e isso deixar ela com raiva. Aí eu falei, puta, como que isso pode estar acontecendo, mano? que sabe? doideira. Você entende assim, tipo, a pessoa... Porque ela não tem nenhum argumento contra mim. Meu trabalho é bom... E eu sou e ela viu ali que na equipe que tá ali, aquilo foi legal. Eu tive uma discussão que eu saí e liguei pro cliente, pro meu parceiro de trabalho, dizendo, eu estou abandonando o seu cliente, porque ele começou a tratar mal outras pessoas. Quando ele chegou em mim, eu nem deixei ele continuar. Já desmontei minhas coisas, já tô indo embora. E nesse dia eu não tava fazendo fotografia, eu tava fazendo filmagem. Foi um trampo que eu peguei, e assim, eu tava precisando de grana. E o cara tava com o cliente, e eu até achei que o cliente não tinha condição pela situação do trabalho. Quando você chega lá, o cliente tem condição. E o cliente fica tratando as pessoas mal, né? Tal. E, nesse meio tempo, o cliente já tinha falado com ele, já tava me procurando e já veio me chamar. Aí eu conversei com ele, eu vi as outras, né, o resto da galera trabalhando, que tava trabalhando lá e tal, e vi como que tava a situação. Eu conversei com ele da melhor forma possível, tentei me acalmar pra não ser ignorante. E falei, eu vou voltar por causa do meu parceiro que me colocou aqui, não por causa de você. Você tem essa ciência que eu não tô voltando por causa de você. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, não é por causa de você. É do parceiro. Porque a gente precisa mostrar que nós somos bons, independente do que você fez. Pediu 1001 desculpas e tal, né? Esse foi o único que me contratou de novo. Sério? Me chamou de novo pra fazer trampo, entendeu? E até coisas pessoais, de ser... você... né, eu fui ali fazer filmagem, você faz fotografia? Eu tenho um restaurante, ou então faz um ensaio meu. Mas essa pessoa, não sei se foi eu, né? Porque ali, depois a galera falou assim, pô, você falou o quê pra ele? Plantou eu falei, pô, eu não falei quase nada. Tipo, eu não fui o que eu sou normalmente de esculachar. Eu fui mais por conta do trabalho. Né? E aí resolveu. No segundo trampo que eu fui com o pé atrás. Falei, mano, será que ele me chamou pra meter o louco agora? Entendeu? Né? Mas chegou lá, foi de boa, foi tranquilo.
Entende? Então, é essa questão que eu falo da gente conseguir contornar isso, né? O João, tipo, eu e ele, o João é meu amigo e sócio, sabe? Tipo, e ele, mano, ele é um cara assim que eu e ele a gente entra em conflitos que são sempre positivos pra nós. Porque ele sempre passa uma visão, eu passo outra, a gente discute. Às vezes a gente até chega a ser uma discussão pesada, as pessoas acham que é pesada, pra nós é normal. Mas a gente sempre chega numa conclusão e em algo bom pra nós, tipo, vamos fazer assim então. Sabe? Então, é saudável no final. É saudável. Sempre é saudável. É que as pessoas de fora às vezes acham que não é. A gente fala alto e tal. Porque aí tem essa, né? E entre essas pautas, porque ele é mais aberto do que eu. Ele é basicamente assim, perto dele eu sou radical com essa questão racial e tal. Sério? Né? Ele é bem mais leve que eu. E eu sou leve, eu me vejo como uma pessoa leve. Não, mas você é leve, eu acho que você é leve. Mas ele é bem mais. E assim, na verdade, esse meu lado leve veio através dele. Porque eu comecei totalmente radical. Totalmente. Eu acho que quando a gente não tem como não entrar nesse assunto, né? Porque a gente fica norteando ali. Mas eu acho que quando a pessoa começa a adquirir uma certa consciência, também tem esse lado, que é até um pouco perigoso. Você acaba ficando com raiva. Você começa a ver as coisas, pô, mano. E aí você começa a ficar indo muito pro lado do radicalismo. E tem que ter um pouco, às vezes tem que tirar um pouco, né, o pé do acelerador e falar, não, pera. Né? É que nem você acabar de se converter, né? Você acaba de se converter, é um universo novo que se abre para você. Então você acaba, às vezes, indo para um lado só. Isso tem que ponderar e analisar os dois lados, né? Eu vou te contar assim que eu fui numa palestra da Educafro, eu tava revoltado com a polícia, uma época da minha vida. Eu era bem novo ainda, não tinha nada relacionado à fotografia, eu era do rap, eu tinha uma produtora de fundo de quintal e os artistas, a gente bancava a produtora, eu e os artistas, né? Era aquela parceria que a gente tinha. E a gente foi nessa palestra porque eu tava muito revoltado com coisas que aconteceram comigo com polícia mesmo. Tive processo, essas coisas. E eu falei, eu quero ser delegado. Vou começar como advogado. Sabe, entrou isso na minha mente. Eu fiquei... Falei, eu vou procurar esses caminhos. Aí pesquisei. Tenho que começar, né, fazer advocacia, tal. Sabe, tipo, quero mudar o sistema. Vou ser... Mudar o sistema de dentro do sistema. De dentro do sistema. Aí eu fui pra essa reunião do Educafro. Conheci pessoas importantes lá dentro também dessa reunião. Só que eu falei merda nessa reunião, porque era uma reunião falando de vários assuntos e chegaram a falar sobre preconceito e eu tava num momento que eu ainda não sabia que eu sofria preconceito. Né? Que eu já tinha sofrido racismo. E eu fui nessa coisa daquela parada do mimimi. Não era essas palavras que usava na época, né? Mimimi, acho que nem existia essa palavra ainda. Mas eu quis dizer assim que como se fosse mimimi de muitos pretos que sofria racismo, porque eu não sofria racismo. Sim, com né? porra. Na minha mente. Aí, umas minas que tava pra uma outra parada que era mais voltada ao feminismo mesmo, não era nem tanto ao racismo estrutural e tal, elas já queriam levantar pra me tirar de lá. Do rolê mesmo. Do rolê mesmo, pra me tirar. E eu nem entendi, mano. Mosquei mesmo ali. E os moleques estavam comigo, mano, as meninas tá brava com você e tal, né? E pá. Aí os caras, eles... que tava palestrando, os manos que tava palestrando, falou, não, depois nós conversa com ele. Tal, né? E eu já tinha ido outras vezes, a gente já tinha até feito rap, cantado e tal. Mas nesse dia específico, eu acho que eles já tinham me visto lá, também não me recordo. Esses manos vieram e trocaram as ideias da hora comigo. Eu não sei se eles eram da Educafro ou se eles também estavam só palestrando. Né? Mas o que ele me explicou assim, meu, que assim, ó... trocou ideia comigo, me mostrou o meu erro ali, né, da forma certa, assim, não foi passando a mão, foi sendo claro mesmo. Olá, você tá enganado. Você é preto, mano, você não pode falar um bagulho desse assim, tá ligado? Você tem que pensar antes, mas a gente te entende por que você fez isso, porque você não tem a vivência, se é um preto que não tem a vivência, e graças a Deus, que todos os pretos não tivessem uma vivência racial, seria ótimo, que é o que a gente tá buscando. Então eles me deram esse primeiro passo, e ali eu entendi, tipo assim, pô, mano, eu aprendi muito mais fácil assim. Sem bater. Você entendeu? Sim. Muito mais fácil. Porque foi assim que eu aprendi também. E aí na verdade, assim, eu tomei muita pancada. O ponto de partida foi quando eu estava comendo um cachorro quente. Tinha uma senhora... uma senhora sentada, ela era preta, mas de pele clara, assim, tal. E ela muito curiosa por causa do meu cabelo. Tá? Isso lá atrás. Sempre usou o black, assim? Sempre assim. E aí, ela veio aquela coisa, né? Como é que você faz pra lavar, pra cuidar de essas paradas? E tinha um monte de gente esperando pra pegar o cachorro quente ali deles também e tal. E eu tava sentado do lado dela, na pracinha. Só que o que me chocou foi assim, na hora que ela perguntou... Não, quando ela começou a falar comigo sobre o meu cabelo, todo mundo tava olhando pra gente, pra ela falando, né? Falando alto e tal. Quando ela falou essa frase e todo mundo ia esperar eu responder...
eu olhei pra galera, a galera tudo olhou pro outro lado, tipo... Vai sair uma treta aqui agora. Aí eu falei assim, tipo, eu pensei assim, mano... Aí eu falei com ela, falei, não, mas é normal pra lavar, né? Não tem tal, troquei uma ideia bem suave com ela. Aí todo mundo, aí eu percebi assim que eu não me ensinei ela. Ela literalmente, ela tava curiosa, sem uma coisa que ela não entendia. As outras pessoas estavam com preconceito já ali. Já tava, sabe? Já tava me olhando meu corpo. Porque era um momento onde a gente ainda não tava em todos os lugares, sabe? Não era uma fase... Né? Que nem tá agora. É, assim. Que nem tá agora, sabe? Tipo, voltou, teve essa fase, teve um momento que parou e agora voltou e espero que continue assim realmente. Pra ser natural, entendeu? E naquela época, mas eu era assim desde pequeno, então eu era meio dentro do... Eu era um preto, né? Tipo, que sempre foi o que o preto é, sem entender que isso aqui porque tem gente que acha que isso aqui é estilo. Não é estilo não, mas isso aqui é natural, é assim que eu sou, entendeu? Eu não fiz isso pro estilo, eu não olho no espelho pra falar que eu sou bonito com meu cabelo. Não, eu não me vejo careca, eu já tive uma fase da minha vida de cabelo curto e tal, mas pra mim é normal, entendeu? Então, se você tem o cabelo baixo e você é preto, não é normal também. É porque você gosta de ser assim, entendeu? Eu sou careca que caiu. Então, eu não vejo como um estilo, eu ser assim não é um estilo, é eu. Entendeu? Sou eu, simples e sem. Eu acho que, principalmente nas redes sociais, isso acontece muito. E que nem você falou, tem muita gente que tá só vivendo a vida. Tá vivendo a vida dela, mano. Ela é uma pessoa preta que tá vivendo a vida dela e ela, assim, não que ela não tenha tempo. Ah, não tenho tempo pra isso. Não é. Ela literalmente não tem tempo pra isso porque senão ela não sobrevive. Então ela tem que viver a vida dela. E às vezes a pessoa não tem essa informação, porque não chega pra todo mundo. Tá chegando agora, as redes sociais começaram, tem o quê? 10 anos as redes sociais? Né? Então tá chegando agora muito mais informação e tal. E tem uma galera que às vezes bate nessas pessoas que poderiam ser pessoas aliadas, muito mais do que qualquer branco aliado, por exemplo, que poderiam ser pessoas aliadas, mas elas não têm. Além de elas não ter conhecimento, elas não têm... conforme elas vão chegando, ela toma uma pancada, ela se afasta. Ela fala, pô, mano, tentei chegar, tomei uma pancada ali, porque eu fiz uma pergunta de uma coisa que eu não sabia, e me deram uma pancada. E aí a pessoa se afasta. Eu entrei nessas questões e tal, porque quando me bateu, eu ficava com raiva, e falei, vou saber o que ele tá falando, né? Já que ele falou que eu não sei, eu vou pesquisar aí, porque eu sou teimoso. Mas tem muita gente que desiste. Verdade. Eu tenho uma história dentro de um trabalho de audiovisual que eu fui fazer junto com a Pago Live, que é a produtora que a gente tem, que faz samba e pagode. E a gente foi fazer um trabalho e uma modelo preta, ela foi, né, o cliente contratou ela pra ser a atriz do clipe dele. E o namorado foi ele como meio que produtor dela, né, e tal. E todo mundo gostou dele. Todo mundo, ele é mó da hora, tal, né, ela também e tal. E aí teve um momento ali de descontração, a gente conversando e começou, como só era todo mundo preto. A casa que a gente tava usando era de um casal gay, né? Um era branco e o outro ele era meio índio, assim, meio... igual o meu sócio, tipo assim, ele parece ser índio, mas ele não é, não é brasileiro, é árabe, sabe? Ele parece meio índio, assim, eu não sei te dizer. Mas ele também... Índio que fala indiano mesmo, né? Isso, indiano mesmo, isso. E eu acho que é mesmo, né, até... Aí, então a gente tava ali numa discussão racial, então tinha 2 gays, certo? E a gente, né, e nós pretos ali, então a gente começou nesses assuntos, rolar lugar de fala, essas coisas e tal, e rolando. E esse namorado da menina, ele começou a ser radical, demonstrar que ele era radical. Então, pra você ver, assim, é uma pessoa muito da hora conversando, mas nesse assunto... Quando ativou o gatilho dele, entendeu? Ele falou, não, pra mim tem que ser assim. E aí a gente começou a discutir entre nós, mas assim, eu, o João e o meu irmão que tava lá também, né? O engraçado é que nesse dia a gente viu uma parada do meu irmão. Meu irmão é preto e com certeza ele também, assim, ele é que nem eu. Né? Ele não passou por esse processo de racismo e tal. Mas ele é calado, ele é mais na dele. Então ele falava muito pouco. Só que depois que a gente saiu de lá dessa discussão, que o mano ele se calou, teve um certo momento na discussão que ele se calou, ele parou de falar. Certo? Porque a gente tinha argumento pra tudo que ele falava. Né? Não invalidando o que ele tava falando, nós tínhamos outros caminhos. Mas eu ainda falei, eu parei a nossa conversa e falei, eu não vou invalidar a caminhada dele. Mas o João tem uma outra forma de pensar que eu comecei a ver, e também se a gente agregar o que você tá falando com o João, que eu coloquei assim, eu dei um exemplo que o João era o pacífico, e ele não, certo? Mas a gente tem que ter um meio termo, porque a gente também não pode ser totalmente pacífico, que nós só vai tomar pancada,
né? Sim, se você Não, for, só vai se tomar, você não, for não, não pode ser totalmente bobo. Luther King, você então, vai tomar pancada. Se você for totalmente Malcolm X, então você a gente toma não pode pancada. ser, não que o Pacífico é bobo, ele não é besta, tipo, né? Mas assim, a gente, no momento que a gente vive, não dá pra ser só pacífico. Eu falo isso pro João, Sim, falo, João, não dá, não tem dá. como, não Mas tem tudo bem. E aí o mano, ele ficou na dele. E a gente teve várias situações. Ele ficou bravo porque a namorada dele, ele concordou comigo. Então eu imagino assim, que na discussão dos dois... Então você ficou do lado do maluco. Não, os dois entravam... Não uma questão de ciúmes, nada disso. Não. Ele ficou bravo porque... Ela não concordou eu acho com que na ele. visão dele já de casal, ele já concordava. Só que ela tinha aquela visão dela porque ela era uma preta privilegiada. Coisa que eu não tive muito acesso a pessoas preta privilegiada no momento de discussão, assim. Ela literalmente é uma preta que foi criada por uma família branca. E ela falava que ela começou a ter preconceito na escola, e ela sofria muito preconceito porque ela era a única preta lá. Aí você fala assim, mesmo quando você tem uns privilégios, o racismo vai junto, vai te mano. alcançar, cara. Entendeu? Porque você é preto. Não tem como. Sabe, E é aquela inclusão perversa, né? Que você vai entrar num local que você é o único e vai ter a galera que vai te receber de boa, que não vai nem ligar, mas vai ter aquela galera que não vai te receber. E nesse detalhe que eu tô falando do mano, foi meu irmão que percebeu, porque a gente tava tão entretido na conversa, a gente tava achando que a conversa tava saudável pra todo mundo. Mas não tava pro mano. Mas não tava pra ele. E o Vitor falou assim, ele teve aquele momento, quando você falou, todo mundo concordou com o seu argumento, que eu coloquei os 2 pontos. Eu não invalidei o João, não invalidei ele, mas eu coloquei um novo ponto. E a namorada dele concordou. Ele se calou, a gente não... Eu mesmo não percebi, o João também não, mas a gente... Quando o Vitor falou, a gente começou a analisar o que aconteceu, falou, puta, é verdade, ele foi lá, ele parou de falar mesmo. O clima deu uma pesada. Pra ele, entendeu? E aí, pra gente é ruim, sabe? Tipo assim, não era o que a gente queria. Sim. Entendeu? A gente queria que a gente absorvesse o que ele tinha pra ali também, sabe? Eu acho que as pessoas têm que dialogar mais. Eu acho que falta muito isso, dialogar mais sobre o assunto. E assim, que nem você falou de lugar de fala, é uma coisa que tem um lugar de escuta também, né? Sim, com certeza. E as pessoas não usam muito isso, né? De ouvir o que a pessoa tá falando. É muito fácil, né? Falar o lugar de fala. O lugar de fala é fácil, cômodo, né? E eu vou te atacar e falar, mas porque você não vive essa realidade e tal, não sei o quê. Mas tem um lugar de escuta. E assim, a gente vive num país, cara, que ele é gigante. E ele tem diversos tipos de pessoas com diversos tipos de contextos, né? Na história dela. Então não tem como. E infelizmente a gente também ainda tá um pouco engateando nisso, porque as pessoas, principalmente nas redes sociais, são muito radicais, né? Pau, ferro, e nem sempre é assim, cara. Não posso, que nem você falou, não posso invalidar a sua vivência, porque eu não tô ali, não sei o que você passou, né? Não sei como é que é, por exemplo, você não conseguir chegar em casa porque tá tendo um tiroteio. Não sei como é que funciona isso, cara. Nunca passei por isso, né? Eu posso imaginar como seja, mas eu não sei como é que é a vivência. Então, um cara desse, quando ele chega, por exemplo, pra tomar um enquadro, esse cara não vai reagir da mesma forma que eu, que falou, mano, não fiz nada e não sei o quê. Só que, é lógico, o racismo às vezes acaba alcançando várias pessoas que não fizeram nada e é assim que o racismo funciona, né? Pegando as pessoas que não fizeram nada e acabando ali num final bem pior, né? Mas invalidar a vivência das outras pessoas é uma coisa que as pessoas deveriam começar a pensar. Atrapalha aqui na câmera, né? Acho que atrapalha tudo, né? Vamos dar uma pausinha Mas aí. acho que é só grudar ali, só grudar. Eu acho que desgrudou ali, eu tava com fita. Você tem... Eu tenho. É porque eu acho que eu não alcanço, não. Eu acho que eu sou alto, mas não sou tão alto. Não vou conseguir alcançar pra prender, não. Não vai ajudar, não. Nossa. Esse é alto mesmo, hein? Esse é novo pra mim. Aí, ó. Filho, com o audiovisual a gente tem que... Olha só como é que funciona o audiovisual. É o que a gente aprende. Deixa eu aproveitar e pegar uma água, porque essa parte eu vou ficar mais cortada também. mesmo. Então não tem jeito. Tadinho, assim. Bicho. Essa é nova, cara. Mano. Outra coisa que imaginar é que a lâmpada... Não, e ainda, tipo assim, sério, deu sorte que o negócio virou pra cá. Porque se ele vira pra lá, pega na TV, já é um É que esse lado de cá tá preso. Esse lado de cá tá preso. Pega na TV, ia ser um prejuízo pior. É mesmo, ele cair pra cá, Pra lá, né? pum, pegando na televisão já era. Rapaz... Mas ainda tá
nos finalmente mesmo também. É você que vai me dizer que eu tô por fora do horário, Uhum. assim, né? Eu consegui me envolver. Eu consegui me envolver na... Não é legal? É Falei da pra você hora, que é da hora. É papo, É cara. bom, né? E É aí papo. você fica pensando assim, às vezes você quer falar pra outras pessoas, né? E você não consegue, você tá conversando. Eu tenho muito isso. Meus amigos, a gente aprendeu a ter uma maturidade pra trocar ideia, parar de brigar, assim, conversando. Sabe? Conversando, Diálogo. porque era muito. E tipo, né, entre meus amigos tem meus amigos que. Nós todos somos pretos, mas tem uns que tem as peles claras e tal. E a gente aprendeu a se respeitar, tanto dentro do racismo quanto no machismo também, né? Que é uma Sim, parada que assim é um debate que tem. É um debate que, mano, que a gente tem- entre que amigos tem- sempre tem, porque tem que surgir, tipo, né? já fiz merda com as minas e aí minhas amigas não concordam e tal. Só virar o microfone pra você. Ah, tá. Né? E, tipo, e aí você vai aprendendo também, assim, dessa forma. Eu acho que e isso, pô, legal que você tocou nesse ponto, né? A gente tá aí na fotografia, mas a gente tá divergindo, mas o papo é esse mesmo, é trocar uma ideia sobre tudo e falando sua carreira também, mas o machismo, ele é até na área da fotografia, não sei se tem bastante fotógrafas, tem bastante mina, Hoje né? tem bastante. Tem bastante hoje Eu em tenho dia. uma referência que eu sigo que ela fala literalmente com as mulheres. Ela não se identifica falando com o homem, mas eu absorvo o que ela ensina. Uhum. Ela é uma fotógrafa que dá curso que ela chama Coisa de Fotógrafa. E ela Uhum. literalmente trabalha, ela ensina você a ter a fotografia como profissão. É ela e o outro menino que eu não achei que são minhas referências pra ser um profissional dentro da fotografia. Eu conheço uma Entende? menina, a Marcela. Marcela, beijo, Marcela Fotografia também, que é a mulher preta, que faz ali um trampo da hora também. Eu acho que você falou do machismo, e a gente tá numa sociedade que, infelizmente, o machismo, ele tá aí surgindo com... Ele sempre existiu, mas ele tá surgindo com seguidores, vamos dizer assim. Pessoas que falam, não, eu sou machista mesmo, né? Talvez não fale com essas mesmas palavras, mas na entrelinha está ali falando, não, eu sou machista mesmo e assim. Porque a internet permite isso. Permite isso, né? E a gente tem aí vários casos que tem de pessoas que estão aí falando um monte de pegam um microfone desse aqui e falam um monte de besteira. E você falou uma coisa interessante que nós, homens, que talvez reconhecendo dentro como a gente foi criado, da estrutura que a gente foi criado, a gente fez muita merda. Sim. Né? E admitir isso já é um passo bacana, né? De falar, pô, fiz muita merda, tá na hora de corrigir elas. É um ótimo né? passo. É um ótimo passo, né? Que já é... Porque quando você vai passar a visão pra molecada, fala, mano, fui por esse caminho aí, velho. E não é legal. Pra você, pra mina, pra sua família, no futuro e tal. É bacana isso. Cara, fotografia é uma coisa que eu sempre gostei. E assim, hoje que as redes sociais, tá, acho que ela teve um boom também, né? Que a galera, hoje todo mundo tem, né, celular de última geração aí que tira foto pra caramba, boa pra caramba e tal. Você acha que, como é que tá o mercado? Como é que a fotografia vai agora, de agora em diante com essa tecnologia que tá chegando? Somente nos smartphones. Bom, eu acho que ainda isso não é não é ainda pra pôr medo no fotógrafo, sabe? Essa tecnologia, ela ainda tá a nosso favor. Eu acho que o celular, ele não tem, assim, pra quem entende, nem acho, eu sei, ele não tem os recursos que a câmera tem pra que a pessoa veja e fala por que é diferente, certo? O celular é pra você captar aquele momento ali inusitado. A essência que eu trago na fotografia, que a maioria das pessoas que são minhas referências trazem, é algo que não veio pela câmera dele. Foi ele que trouxe aquilo. Entendeu? Então, você vai ter o celular e você vai ter que estudar para ser o fotógrafo para substituir com o seu celular aquele fotógrafo. Então essa profissão ela se mantém por causa do fotógrafo, não por conta da tecnologia. A tecnologia está a nosso favor, porque hoje eu posso pegar minha câmera, tirar uma foto, mandar pro meu celular, editar e já mandar pro cliente. Certo? Então a tecnologia ela ainda está ao meu favor nisso daí. Então, o que é a mesma coisa que um DJ. Sabe, o DJ, tá tudo fácil, mas, pô, o DJ, ele sabe o que tem que fazer. Você não vai querer estar na sua festa se preocupando em ficar trocando música, né? Então o DJ, ele ainda tem o espaço dele. Por quê? Por causa do DJ, não é mais só os equipamentos. Entende? Então, a galera... O cara manja todo momento, falou, tem a galera tá nessa vibe, vou soltar esse som aqui que tem muita gente ferver. que eu já vi, não vou contratar fotógrafo, não. Vou fazer as fotos e tal. Ok. Na fé. Vai na fé. Se a pessoa entender, ele vai ter um bom resultado com o celular. Mas se ele não entender, pouco provável. Ele vai ter uma foto comum pra guardar um registro de algo pra ele lembrar. Mas falando de
pô, a foto, Qualidade. né? Não vai ter, não vai ter. Eu tenho um iPhone, eu sei como que é, entende? Eu sei usar o iPhone e absorver tudo que ele tem. A minha amiga tem um iPhone, uma vez, quando ela comprou o iPhone 12, eu peguei o celular dela, eu já entendi o que era aquele celular e ela nem sabe o que tem ali, mano, pra ela usar. Nada, ela não sabe. Ela comprou porque ela gosta e tal, né? Ela queria ter um iPhone e ela conseguiu adquirir esse iPhone. E quando eu fui ver, eu falei, nossa, mano. Ele sim, se você pode falar assim, pô, aqui eu consigo fazer uma filmagem tal, e a pessoa nem vai saber que eu fiz pelo celular, mas ela não consegue fazer essa Porque filmagem. ela precisa do recurso. Ela precisa do estudo, conhecimento. Do conhecimento, entendeu? E, então, é nessa parte. Eu mesmo, quando você vê pessoas, né, invalidando a profissão... Tem gente que invalida. Sim, querendo usar esses argumentos. Não, daqui a pouco não vai precisar mais de fotógrafo, não sei o quê. Eu sou feliz nesse detalhe, porque eu sei que tem muita gente querendo só ensinar fotografia. Uhum. Que faça. Eu quero ser fotógrafo, sabe? Eu quero manter isso daqui. Muita gente me procura perguntando de curso. O máximo que eu vou fazer é workshop, essas coisas, porque eu tô vendo que a galera quer aprender um pouco do que eu aprendi, absorvendo de várias pessoas. Então, eu sei que isso é algo meu. Eu tô aprendendo isso agora. Eu não tinha essa visão. Mas eu não quero ser professor de fotografia. Sabe, você tem que ter vocação pra isso. Minha vocação, mano, é pra fotógrafo. É pra fotografar, é pra lidar com pessoas. Eu sempre... Eu trabalhava com artistas, então eu já era meio voltado a esse lado da psicologia com o artista e tal. E a fotografia, ela é isso, ela ainda é isso, sabe? Eu acho... É muito foda eu fazer uma foto e a pessoa se vê ali, ela gostar e ela fala, pô, isso aqui mudou pra mim, isso aqui abriu a minha mente de mim mesmo. Principalmente, uma vivência que eu já tive de uma cliente que ela saiu de um relacionamento, tipo, zoado, entendeu? Que a pessoa só diminuía ela. Uhum. Você entende? E aí ela se vê na fotografia ao ponto dela falar assim, pô, mano, eu nunca fui o que ele queria que eu fosse. Você se empodera, né? Eu nunca fui. Uhum. Sabe? Então, essa é uma das formas pra você se empoderar. Uhum. Sabe? Então, que eu falei no começo. A foto, ela tem essa de empoderamento, né, cara? Que a pessoa olha e fala, pô, mano. Então entendendo assim que a tecnologia de um celular... Sabe, eu já conheço, eu acompanho até um fotógrafo que eu vi há pouco tempo e eu comecei a acompanhar ele, que ele só fotografa com celular. Mas aí eu fui entender, ele entende de fotografia. Ele manja. Então, normal ele usar o celular. Normal. Ele ainda se torna limitado se ele for querer usar a luz. Porque o celular não tem a luz, certo? Então ele vai ter que usar uma luz externa, tal. Ainda ele vai ter isso. Mas... pode ser que o futuro seja esse, a gente parar de usar a câmera e usar celular. Uhum. Ok, mas você vai continuar sendo fotógrafo e cobrando... o que o fotógrafo faz. Vou fazer o trampo, só vai mudar o equipamento, mas o trampo do fotógrafo vai continuar. Porque, ali, né? Quem quer saber como ser fotógrafo é outro fotógrafo. Uhum. O cliente, ele quer o resultado. Ele quer saber... Ele quer o resultado, entendeu? Ele não quer saber como que você faz. Isso é um fato. É que nem você ir num restaurante querer falar, como é que você tá cozinhando isso? Você põe no azeite, no óleo, no não sei o quê. A diferença de quem quer vender curso de fotografia e de quem é fotógrafo. O cara quer vender curso de fotografia, ele tá lá, mostrando como ele edita, fazendo aquela coisa, fazendo aquilo. Mano, você pode entrar no Instagram, raramente você vai ver isso. Eu mostrando como eu edito, pra quê? Não faz pra sentido. Quê? Não faz sentido. Tipo assim, a pessoa não quer ver, resultado. ela não quer aprender a editar. Entendeu? Comigo. Ela quer que eu fotografe ela, que eu registre aquele momento. Então, eu tô tentando ser o mais humano possível dentro do meu Instagram, pra pessoa entender que é isso que eu quero passar. Eu quero passar a humanidade que eu tenho, né? E como que se diz assim, fazer essa troca com a humanidade daquela outra pessoa e registrar aquilo. Porque é literalmente o que acontece. Quando eu começo a conversar, ela se abre comigo, sabe? No meio do ensaio, você tá conversando, às vezes é um sorriso, e pum, você clica. Aí, né? Aquela parte... Aí ela fala, eu não sei sorrir, meu sorriso ficava... Aí você, pum, aí você fala, isso aqui é o quê? Nossa! Então, aqui é você natural, que você não consegue sorrir quando te pedem. E é normal, muita gente não consegue sorrir quando pede, não sabe como sorrir. Isso é normal. Mas então você tem que fazer a pessoa sorrir naturalmente, que ela sorri naturalmente por diversas vezes. Só que não foi registrado pra ela saber que o sorriso dela é bonito. Entendi. Entendeu? E é assim que vai. Então essa vivência que eu comecei a aprender com a fotografia, foi isso que ela trouxe. E aí tudo que a gente vai debater, por que eu sou fotógrafo, é nesse detalhe, entendeu? Então, por que eu não tenho medo de perder? Porque, na verdade, assim, é o primeiro trabalho que eu tenho, que eu falo, eu me achei e eu tô ganhando dinheiro com isso, sabe? E eu tenho a possibilidade de realmente mudar minha vida financeira com isso.
sabe? E eu conheci pessoas que têm ferramentas para me ajudar a chegar nisso. Fotógrafos que aprenderam a ensinar a você cuidar, a ter uma fotografia de qualidade boa, né? E também a cuidar da parte financeira. Então, por que eu vou querer ser professor se já tem essas pessoas? Já tem a galera, já tem alguém fazendo, pra né? que eu vou entrar nesse mercado, já tem uma galera. E eu não me vejo como concorrente de outros fotógrafos. Eu não me vejo. Tem muito fotógrafo que pensa assim. Eu não consigo pensar. Eu saí do Capão Redondo e fui pro Embu das Artes, né? Há pouco tempo. Mas eu cheguei... É perto, pode dizer que é perto, mas é outro município, certo? Só que lá tem um monte de fotógrafo bom, de casamento, de debutante e tal. E eles são especializados nisso, certo? E eu me vi ali, assim... Pô, eu posso entrar aqui sem atrapalhar o trampo dos caras que tá aqui, porque minha foto é outra, minha parada é outra. Eu faço, sim, casamento, eu faço debutante, mas eu não divulgo. Então, é quando a pessoa realmente quer que a foto do casamento dela não seja naquele padrão. E aí ela me procura. Ela fala, não, eu quero a foto da minha filha, foto de 15 anos, ela assim, igual essas daí, sabe? Tipo, eu quero ela com skate na rua, que não sei o que e tal. Normal, por quê? Porque tem gente que quer aquele padrão, que é bonito, né? Foto de casamento, essas fotos mais clean, são lindas, eu também gosto, entendeu? Mas eu prefiro fotografar uma outra coisa, um outro formato. Então, é uma escolha minha. E aí, eu não vou bater de frente, então eu não me vejo. Porque você vai ter o seu público, né? E também, quando aparecer alguém na minha região, porque, assim, eu não fotografo só lá no Capão Redondo, ou só no Embu das Artes, eu fotografo em São José dos Campos, em Indaiatuba, que eu já fiz fotos nesses lugares. Eu tenho uma cartela de clientes que eu quero, né, manter em São José dos Campos, porque eu tenho parente lá, gostei de lá, conheci lugares bons para ser fotografado lá, quero ir mais além ali, mais para pro lado da Aparecida, subindo pro Rio de Janeiro, conheço muitos, né, eu vou pesquisando e conheço lugares que eu quero fotografar por lá, então eu vou tentar procurar clientes que já estejam lá, ou então se um cliente quiser pagar para mim ir até lá, eu tenho uma cartela de lugares extensa, então eu não sou limitado aonde eu moro, né, mas se aparecer alguém lá igual a mim, eu não vou tratar ele como concorrente. Eu vou falar assim, vai ter cliente para todo mundo, sabe? A ideia é essa. Por isso que a gente precisa abrir a mente para isso, sabe? O meu concorrente, ele só vai ser meu concorrente a partir do momento que ele levar algo pro pessoal. Porque fora isso... Se quiser furar seu olho de verdade mesmo, roubar seus clientes. Entendeu? Quanto fulano te cobrou que eu cobro mais barato? Aí é outra coisa, porque todo mundo que me procura perguntando, eu respondo. Tipo, qual que é o seu equipamento? Eu falo. Eu não tenho essa, porque eu também já passei por situações de pessoa falar, mano, vou te falar, tal... E eu falo, mas como assim? Sabe? Tipo assim, me viu já ali como um inimigo. Você vai comprar uma câmera... E eu nunca fiz isso. Tipo, assim, nunca nem passou pela minha cabeça de olhar pra pessoa, mas por que ela tá me perguntando sobre o meu equipamento?Ela é fotógrafa também? Não, eu sempre falo, mano. E assim, e pra mim é natural. E eu tô adquirindo vivência de fotógrafo, de me enxergar, de enxergar como que é o meu produto de fotografia através de outros fotógrafos, pelas perguntas que eles me fazem. Então eu tô usando isso a meu favor também. Porque o cara me pergunta assim, por que sua foto saiu assim? Eu falo, tipo, eu penso assim, mano, mas, sabe? Aí eu vou entender, eu vou olhar a foto dele, vou ver o tipo de foto que ele faz e vou entender. Ele não fotografa do mesmo jeito que eu. Entendi. Então, se ele... Não é que a foto dele é ruim, ela é diferente da minha. E ele quer o resultado igual ao meu. Então, ele tem que mudar a forma de fotografar. Isso eu sei ajudar ele. Entendeu? Porque não é o resultado final da minha foto. Entendeu? É o pré. Foi no pré. A minha foto, ela é feita no pré. Primeiro é conhecendo o cliente, é conversando com ele, sabendo o que eu vou ter que fazer. Porque editar, aprendendo com o meu professor, é um tapa. É um tapinha, é a cereja do bolo. Porque senão você o que você cobra não supre. Porque a edição, quando você faz uma edição pesada, ela sai mais trabalhosa do que o dia de ensaio. Sim. Certo? Então, eu não tenho intenção de ser o fotógrafo que transforma a foto. Não, é o pré. É a foto que eu tirei. E ela já sai da câmera do jeito que tem que ser. Eu vou tirar só uns detalhes. Entendeu? Então, e aí esse cara, ele vem por quê? Eu pensando assim, geralmente ele foi aquilo que eu era antes. Catava uma foto e achar que vai fazer milagre nela. E não vai. Não vai. Se você não tirou ela bem, você não vai. E aí, né, eu tenho 4 pessoas que me procuraram pra mim. Me faz um curso tal. Eu até cobrei um valor pra ele ficar pra eu tirar um dia com ele, 4 horas, sei lá, com eles. Eu ainda nem fechei nada certo com eles, mas eu gostei dessa ideia porque é igual que a gente fez no dia do seu ensaio, a gente bateu um papo. E é o que eu vou fazer. Porque eu vou explicar aquilo que eu sei pra ela entender assim. Não tá lá na internet isso, não tá.
Não tá mesmo, sabe? Ninguém deixa isso lá assim. Mas eu não tenho porquê eu cobrar uma parada absurda. Por que eu vou cobrar? Porque é um dia que eu vou sair pra fazer aquilo. Então Você eu vou podia cobrar tá um fotografando, dia meu de trabalho. né? É simplesmente isso. Uhum. Porque meu dia tem um custo, certo? E se isso funcionar, que nem eu conversei com o João, eu falei, vamos montar um workshop depois e a gente só cobra os nossos gastos, que aí, vamos supor, se eu cobro R$200 da pessoa pra ela ir lá, um curso só eu e ela, eu vou cobrar R$20 se eu juntar um monte de pessoas. E falar a mesma parada. E falar a mesma parada. Mas isso é lá na frente, se eu tiver uma quantidade de pessoas que queiram fazer isso comigo. Porque são eles que estão me procurando, eu não tô divulgando. Não você que tá oferecendo. Não sou eu que tô oferecendo, entendeu? E eu acho legal, porque eu também vou trocar experiência com eles. Eu não tenho intenção de só lá ensinar. Eu gosto de absorver. Onde eu vou absorver alguma coisa, entendeu? Então, pra mim, eu não vejo ninguém como inferior. Eu sempre sei que ali tem alguma coisa pra me absorver. E eu absorvo, entendeu? Ai do meu inimigo, se ele querer se mostrar pra mim, porque eu vou absorver o que tiver que absorver dele, entendeu? E se ele achar que ele tá absorvendo de mim, sem eu deixar, não, ele tá absorvendo porque é pra ele absorver também. Pode levar. Entendeu? Pode levar, porque pra usar contra mim, não vai usar. Não vai adiantar, entendeu? Porque eu não tô aqui pra guardar nada, mano, nada. Eu acho da hora, sim. Eu tenho um fotógrafo que, sei lá, que faça uma fotografia semelhante a mim, e a gente tenha preços parecidos, e a pessoa fecha comigo. Não foi pelo preço, então. Então, ali é o diferencial. Então, eu gosto de enxergar dessa forma. Esses dias uma mulher entrou, uma amiga, né? Falou assim, pô, cara, por que você fica jogando esses bagulho na internet que você leu, que você usa aqui, tudo de graça? Eu falei, mas por que eu vou cobrar isso, mano? Não, mas tem uma porra de gente que cobra. Eu falei, tá, mas é conhecimento, não é meu. Né? Se eu absorvi de um livro ou de uma aula, isso aqui não é meu. Eu vou ter que repassar. Uma experiência minha particular, e aí é diferente. É que eles falaram, aí eu posso montar alguma outra coisa e trocar uma ideia. Mas se não é meu... Eu fiz um curso no Instituto de Áudio e Vídeo, e quando eu entrei no curso, ele falou assim, o meu curso, vocês estão vendo, meu curso é caro, certo? E literalmente caro. Assim, eu não posso... Hoje em dia eu não falo mais que é caro, né? Não era ao meu alcance na época, né? Não tava... Eu acho que não tem nada caro, né? Eu sei que tem pessoas que cobram preços absurdos em certos produtos, que sai fora da realidade. Mas, assim, geralmente, a pessoa com uma parada com consciência, ele tá cobrando aquele valor porque é necessário cobrar aquele valor. Sim. E é eu que não tenho condição de pagar aquilo. Entendeu? Não foi ele que me impossibilitou de pagar. Aí é outra coisa, certo? Então eu aprendi a que o preço, essa palavra caro, de ser caro ou não, é a gente que faz, né? Então eu cheguei no curso porque alguém pagou pra mim, certo? Bancou o curso pra mim, graças a Deus. E era curso de música, produção musical, certo? Porque eu também já fui produtor, né? E ele falou, você vai sair daqui... E você vai cobrar R$10 pra apertar um botão, porque você não tá pagando barato no meu curso, mas você vai entender o valor do que você tá pagando aqui. E eu saí de lá entendendo isso, sabe? Falando, puta, é verdade. Então não tem como eu não cobrar, sabe? Não dá pra você não cobrar, você sair da sua casa pra ensinar alguém alguma coisa, não dá. Agora, se eu tô falando na internet, assim, não tô julgando quem faz, mas eu, no meu caso, eu não preciso cobrar. Sim. Certo? Eu não porque quero, tá ali, eu quero retransmitir uma vivência sem cobrar a isso. informação. E eu vou ganhar de outra forma. Eu vou Exato. buscar outra forma As pra pessoas, ganhar. Pô, porque nem você falou, a pessoa fala, pô, monta um curso, aí quando você montar um curso específico pra falar de um Isso. tema, aí você cobra. Né? Mas, pô, transmitir a informação não tem porquê. E eu também vejo pessoas que transmitem informação e ela tem um curso ali por trás e não é pra maquiar o curso. É literalmente ela fala assim, eu vou primeiro te mostrar que eu entendo. Pra depois você vir comprar o meu produto. Não vir comprar nas escuras. Aí é uma forma saudável, não é mentira. Você não não é tá golpe. enganando, não tá Você dando não tá golpe enganando, no cara. Entendeu? Não tá fingindo. E é nesses cursos que eu vou atrás. Entendeu? É literalmente a pessoa que ela mostra literalmente o que ela sabe. E você sabe que não é só aquilo. Então você vai comprar o curso naturalmente. Você quer ver mais. Ela não precisa ficar escancarando. Tem um segredinho ali. Não, Sim. não. Venha para a minha imersão, não sei o que. Não, ela literalmente mostrou que sabe. Ela mostrou ali que ela é capaz e você fala, puta, mano, eu tenho que saber o que essa pessoa... Eu tenho que absorver tudo dela. Então, como eu sou uma pessoa que gosta de absorver, né? Então, eu vou atrás disso. Eu também tô fazendo curso de marketing dentro da minha rede social. Pô, eu olho minha rede social, hoje ela é bonita, a imagem dela. E eu não via isso antes, sabe? Ela é bonita porque eu quero que ela seja bonita, tem que ser bonito. Sabe, eu tenho que transparecer, porque eu gosto daquilo, só que eu não sabia colocar aquilo daquela forma. Como fazer. Então eu tive que também fazer essa parte essa parte visual, né, que chama... Sim, do layout. O layout, essas coisas, eu tive que
também paguei pra isso. Você tem que, então, você tem que se Paguei pra isso, especializar. entendeu? Se você quer fazer, né? Então, pô, tem que se A especializar. ponto de, quando eu entrei, apesar que como eu já tava na internet há muito tempo, quando eu entrei no curso, muitos detalhes, Você né? já sabia. Eu já sabia e já tava ali. Eles primeiro, no curso que eu fiz, ele te perfila e fala assim, vamos ver como que você tá, em que nível que você tá pra você começar o curso do nível certo. Independente disso, eu comecei do começo, tá? Porque eu achei, eu vou zerar o que tá na minha mente e vou começar. Mas eu já tava num padrão avançado ali, dentre o que eles me mostraram ali, as tabelas que eles foram passando ali do curso. Eu já tava no nível avançado, mas porque eu já trabalhava no audiovisual, já cuidei de mais de 8 redes sociais de uma vez e tal. Então eu já entendi, eu já tava com aquilo ali dentro de mim. É saturante, isso é uma bagagem que eu não quero e não desejo pra ninguém. Mas me ajudou. Me ajudou nesse processo de agora eu ter só a minha rede social pra cuidar. E ela a cara da minha empresa, Uhum. certo? E eu sei como fazer ela funcionar. E funciona. Eu sei como usar o meu tráfego, mesmo que eu sei que eu ainda tô perdendo dinheiro, mas é porque eu ainda não tenho condição de pagar o cara que vai fazer eu parar de perder dinheiro. Mas eu já tô nesse processo de chegar nisso. Entendeu? De entender que quando o cliente vem até mim, ele não veio por acaso. Ele veio porque ele viu o seu produto. Falou, opa, entendeu? que foi Eu o meu consegui, caso, né? entendeu? Eu bati eu o olho e consegui falei, chegar né, até ele. É isso que eu entendeu? quero fazer. É uma foto Porque assim que eu quero. Literalmente, eu quero um perfil de cliente. Por quê? Porque eu quero... eu quero ter uma experiência legal. Às vezes, tem pessoas que não vai ter uma experiência legal comigo. Uhum. E é normal, porque nós somos seres humanos, certo? Então, por que a gente tem que se prender a pegar todo cliente só pelo dinheiro? Não. Então, tipo, eu quero atrair pessoas que eu sei que eu vou trazer uma vivência boa, que vai ser incrível, que vai ser uma parada maravilhosa, tanto pra ele quanto pra mim, Pra porque eu não você. quero só trabalhar. Você Entendeu? quer, Eu né? quero ter essa vivência também com ele, entendeu? Então, tipo, o tráfego pago te ajuda você a achar o cliente certo. Eu ainda não sei esse detalhe ali que tá ali. E eu não vou ficar quebrando a cabeça pra aprender. Eu vou aprender assim, sabe? Sem pagar. Não. Vai chegar o meu momento de eu chegar essa parte. Eu vou lá naquele curso e vou fazer e vou entender como é que funciona essa parada. Entende? E assim vai. A gente vai indo. Você tem que buscar a melhoria, não tem como. Né? Não tem como. Cara, irmão, bicho, ó, por mim eu ficava aqui a tarde toda trocando ideia com você, né? Gente, ó, esse aqui... o jeito que a gente tá trocando ideia aqui é como funciona suas fotos, né? Porque a gente tá mesmo assim, fotografando e trocando ideia, Tem hora que a gente até para, vamos voltar a fotografar, porque vai ficar Por isso parado. que eu mudei meu padrão de tempo de fotografia. Eu não cobro mais por hora, porque Não é tem injusto. como, não tem como. Senão eu não vou ter uma vivência com a pessoa, É verdade. certo? Eu não vou ter. E, cara, eu queria que você deixasse um recado final pra galera que tá assistindo e escutando, né? Bom, ó, eu falo assim pra galera da fotografia, é isso, é fazer, entender que você vai ter que se apaixonar e a parada vai ter que ser amor. Senão não tem jeito, sabe? Tem que ser por amor. A fotografia tem que ser por amor. Acho que todas as profissões têm que ser, mas eu tô falando do que eu entendi, porque eu trabalhei em outra área e não era por amor. Certo? Então, isso que eu tô fazendo hoje é por amor e foi a forma de fazer funcionar. É se dedicar, não é milagre, não é nada. É se dedicar e gostar. Porque você vai passar uns perrengues, que não são poucos, não tem massagem, vai passar os perrengues, mas vai chegar um momento que vai começar a clarear. Eu ainda não tô no momento que eu posso falar assim que eu já tô 100%, não. Mas eu já tô vendo a luzinha lá. Você tá olhando, já consegue falar, ali já tô que eu vou vendo chegar, que assim, eu já passei os perrengues principais e agora é só lapidar. Entendeu? Então eu tô me vendo nessa fase, sabe? Então é isso, não tem, eu não posso, não tem como esticar muito, sabe? Sobre essa questão do que, mano, entender que tem que ser por gostar, mano, não tem outro, mano. E quando você gosta, você vai fazer sorrindo e já era, e vai passar um BO que depois você vai rir daquele BO também, sabe? E falando, né, de uma pessoa preta que vai entrar na fotografia, literalmente enfrentar a família. Eu falo preto, a pessoa da quebrada, assim, porque você enfrentar a sua família da melhor forma, tentar não debater. Não, porque a pessoa não entende. Quem vai tentar te tirar daquela... Né, quem vai querer que você vá para uma zona de conforto, porque, né, a fotografia não tem zona de conforto, ele não entende. Ele só vai entender quando você começar a ganhar dinheiro. Ele vai falar, sabe? nossa. Aí ele vai entender que aquele processo era necessário, mas não precisa ser assim, entendeu? Tem muitos que vão entender, sim, entender. Vão apoiar. Vão apoiar, sabe? Mas então, é só não é que você não tem que ignorar, sabe? Mas você tem que tentar levar o mais leve possível essa pessoa, sabe? Fazer ela ver ali seu processo e ver que você quer fazer aquilo mesmo, e se ela não vai te apoiar, pelo menos não te atrapalha. Sim, pelo menos não atrasa seu lado. Não atrasa seu lado. E é isso, sabe? Né?
Senhoras e senhores, Júnior Libório, queria agradecer, irmão. Obrigado por você ter aceito o meu convite. Obrigado. Eu que tenho que agradecer. Não, que você isso, louco. bicho. Muito louco me trocar ideia com você. E, pô, gente, depois procura lá o Júnior lá nas redes sociais. Júnior Libório. Júnior Qualquer Libório. lugar, Júnior Libório. Colocou ali já acha, né? Mesmo que você escreva errado, vai aparecer lá. Eu posso, se você escrever certo, eu vou vir primeiro. Senão, entre os 10 eu tô lá. Isso aí. Segue o homem lá, que o homem é bom. O trabalho dele é incrível, realmente incrível. Eu gosto muito do trabalho dele. Né? Queria deixar aqui, muito obrigado para você que está assistindo, para você que está acompanhando, para você que está escutando pelo Spotify. Muito obrigado pela força que vocês estão dando nas redes sociais, comentando, curtindo, compartilhando. Continuem, por favor, que é muito da hora isso. Deixar um abraço para a galera da Turnt Brasil, que é onde a gente grava aqui o podcast. E os caras têm toda uma estrutura para te fazer um trabalho bacana. E também trabalham com marketing. Procura os caras, troca uma ideinha. E é isso, gente. Compartilha, siga o Júnior e a gente volta aí semana que vem, porque Preto pode.